gravação. Bom, começou a gravação. Então, quem começou a assistir a partir da gravação, boa noite. Perderam assuntos incríveis antes de eu iniciar a gravação. Não, brincadeira, a gente não conversou sobre absolutamente nada antes de eu botar para gravar. Dentre as despedidas, temos que nos despedir das gravações do Google Meet, porque vai acabar. A Google... Eu já falei isso semana passada, né? Tô ficando caduco, já tô ficando velho. Então, despedida aí das gravações do Google Meet. Bom, gente, teoria monetarista. Eu vou passar voando nisso aqui. Então, vimos aqui Milton Friedman, vimos a ideia dele de renda permanente, teoria keynesiana, como é que funciona, né? Tem ali a propensão marginal a consumir da renda e o consumo autônomo. Isso abre espaço para existir um multiplicador dos gastos, portanto, uma justificativa para a política fiscal, portanto, a intervenção do governo. O Milton Friedman, em um livro lá em 1900 e bolinha, inventou um outro conceito, o conceito da renda permanente, ou seja, o sujeito ele tem uma renda que ele sabe que ele sempre tem e uma renda que é transitória, que ele às vezes tem, às vezes não tem. E ele consome, segundo Milton Friedman, somente com base no que é permanente. Portanto, aumentar os gastos, como vai estar só indo para o que é transitório, ninguém vai consumir essa renda mais, vai todo mundo poupar, portanto o PIB não cresce com o multiplicador dos gastos, portanto política fiscal não deve ser preconizada. Daí depois, isso aqui é política fiscal, não tem muito a ver com a economia monetária, mas ele usou essa ideia aqui da renda permanente depois na sua demanda por moeda. Então, indo direto lá para a equaçãozinha, a demanda por moeda para o Milton Friedman depende dessas 5 letrinhas aqui. Uma que é a renda permanente, e não a transitória. A relação entre riqueza, como é que é, líquida ou não líquida, riqueza humana e não humana, sendo que a humana não é líquida e a não humana é líquida. Quanto mais da humana, maior a demanda por moeda para compensar a falta de liquidez que a riqueza humana traz. Taxa de juros, porque a taxa de juros é o custo de oportunidade de você estar investindo essa moeda em outras coisas, e também é um modo de se proteger da inflação, portanto a própria inflação também influencia a demanda por moeda e, por fim, a incerteza. E as inovações, digamos assim, são essas 3. Ele introduziu a ideia de renda permanente, ele introduziu essa divisão entre riqueza humana e não humana, e não é que ele inventou a ideia de inflação, ele só colocou inflação dentro da demanda por moeda, então foi só inserir esta variável dentro de um contexto um pouco maior. Bom, foi isso que a gente viu na breve aula da semana passada. Se não tem dúvidas disso, eu vou seguindo adiante. Se tiver dúvidas, vocês tirem aí do Moodle ou escrevam no chat, façam como quiserem. Eu acho que eu não coloquei no sistema o capítulo do livro. Estou com o sistema aberto aqui, deixa eu ver. Não coloquei, nem os slides. Vou colocar, estou devendo. Então, o que a gente vai ver agora como é que eu posso dizer? É a base para entender toda a ideia de teoria de política monetária dos monetaristas, não toda, mas assim, é a espinha dorsal, que é a ideia da curva de Phillips, e ela também é presente muito dentro do pensamento dos neo-keynesianos, ou velho-keynesianos, que foi o tema o tema anterior, né? Não da aula passada, mas o tema anterior, que a gente viu lá do James Tobin e aquele povo lá. Então, curva de Phillips também poderia ter sido passado lá naquela aula, mas eu coloco hoje aqui também. Da mesma forma que quando eu mostrei ali as ideias de consumo, né? Eu mostrei keynesianos depois os monetaristas, agora eu vou mostrar a ideia de curva de Phillips para keynesianos, depois para monetaristas. Depois que a gente vê curva de Phillips, meio que não tem mais muita coisa na aula, daí a gente vê só no final algumas ideias a mais do Milton Friedman. Mas esse tema aqui de taxa natural de desemprego, de curva de Phillips, ele toma bastante tempo, é um assunto que dá muito pano para manga. Então, seguimos. Taxa natural de desemprego, ela é definida de várias maneiras, e ela tem uma correspondência, como eu adiantei já na aula passada, ela tem uma correspondência com a ideia de taxa natural de juros lá do Wixel. Só que o Wixel escreveu no século XIX, comecinho ali do século XX, então era um outro ambiente, era um outro modo de se teorizar a economia.
Já existia o básico da microeconomia como a gente entende ela hoje, mas não era tão, como eu posso dizer, arraigado, assim, não era o padrão na formação dos economistas, como já é quando Milton Friedman escreve. Por isso que o Milton Friedman ele traz junto quase que uma reexplicação da taxa natural de juros, e daí disso ele acaba puxando também a taxa natural de desemprego, embora ele, em um primeiro momento, puxe a explicação de taxa natural de desemprego sem apelar ali para a taxa natural de juros. Na verdade, ele relaciona até pouco os dois termos, é o mais recentemente, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, que os dois conceitos foram bem conectados e formam a base do pensamento convencional de política monetária de hoje. Bom, de onde que o Milton Friedman e os outros monetaristas tiram o conceito de taxa natural de desemprego? Ele é baseado em teorias da microeconomia. Então, ele surge de um aparato, né, para quem é da contábeis, daí mais uma vez, perdão, talvez fique pouco, sei lá, a explicação por não, talvez vocês não terem aprofundado tanto nas partes de teoria do consumidor. Aliás, spoiler, possível spoiler, é muito provável que semestre que vem eu dê a Teoria Econômica 1 para contábeis. Acho que o Rafael é da contábeis, estou vendo a foto dele aqui. Muito provavelmente eu que vou para a Teoria Econômica 1, que é lá na contábeis, que é tipo a Introdução à Economia 1, para a galera da contábeis. Vou largar a Introdução da Engenharia, para não ter que ir para o campus do PC, olha só, nem é tão longe. Taxa natural de desemprego, então, saindo de um arcabouço mais micro, mais profundo, a Cecília, sim, eu dou tópicos especiais, sim, e outro spoiler, esse é mais quase confirmado do que o outro, provavelmente tópicos especiais em economia monetária vai ser terça e quinta também, no semestre que vem, provavelmente ali aquele primeiro horário, 6h30, 8h30, então está quase confirmado, hoje que isso começou a ser definido aqui no departamento, muito provavelmente, então, tópicos vai ser neste horário, porque hoje ela é uma disciplina à tarde, que é das 4 às 6 da tarde, é um horário horrível. E como ela é optativa, disciplinas optativas elas têm um problema. Se tiver menos de 12 alunos, a disciplina é cancelada. Então, no remoto, um monte de aula assíncrona, a galera que faz estágio, que trabalha e tudo, até acompanha e tudo bem, mas quando ficar presencial, eu vou ficar sem a disciplina, vai ficar horrível. Então eu pedi para ficar à noite e, graças a Deus, parece que vai dar tudo certo. Então, quem gostou de monetária, tem a Monetária 2, só que é outro nome, tá? É Tópicos Especiais em Economia Monetária. Terça e quinta, 6h30, das 18h30 às 20h30. Bom, spoilers dados. A taxa natural de desemprego é um conceito que eles puxam da microeconomia com todo um arcabouço, um palavreado, né, os termos técnicos da micro. Então, eles se referem muito à preferência do consumidor, a uma maximização de utilidade, a um ponto de equilíbrio. Então, taxa natural de desemprego ela emerge deste meio microeconômico, né? Uma teoria microfundamentada, digamos assim, porque ela tem relação direta com a teoria microeconômica. Então, ela é um ponto de equilíbrio, porque quando a economia está na taxa natural de desemprego, é um ponto no qual os agentes têm suas preferências entre trabalho e lazer satisfeitas, ou seja, está todo mundo maximizando a sua utilidade, ou seja, ninguém tem incentivos para mudar a sua situação, porque está todo mundo bem. A taxa natural de desemprego ela é supostamente um número. Então, por exemplo, a taxa natural de desemprego, digamos, é 5%. Então, quer dizer que se na economia de verdade a taxa de desemprego for 5%, se a taxa natural de desemprego é 5%, significa que se tivesse tanto de gente desempregada, significa que quem está empregado está satisfeito em estar empregado, e esses 5% que estão desempregados estão satisfeitos de estar desempregados. É um conceito estranho, você está satisfeito por estar desempregado, mas é assim que surge a teoria, porque vindo lá na micro existe um trade-off entre trabalho e lazer. Trade-off é uma palavra bonita em inglês para escolha. A pessoa ela tem que escolher entre vou trabalhar ou vou ter lazer. O dia tem uma quantidade finita de horas. Se eu trabalho 1 hora a mais, é 1 hora a menos para eu ter lazer. Exceto se você é a Elissa, porque ela tem 3 estágios e daí ela consegue trabalhar
25 horas dentro de um dia com 24 horas. Se você não é ela, você está aí mais ou menos dentro desta teoria. Então, neste caso, Elissa, não sei se eu podia... Ela é o Júlio, ela tem 3 estágios. Elissa, não sei se eu podia revelar que você tinha 3 estágios, mas enfim, agora já saiu. Então é isso, a taxa natural de desemprego é um ponto de equilíbrio. Importante ter em mente que é o seguinte, gente, é algo que eu acho que eu falo bastante para vocês, mas é bom ter em mente a diferença entre o que é uma variável real e observável e o que é um conceito teórico. Taxa de desemprego não é natural. Taxa de desemprego, ele é um conceito real observável. Por quê? Porque tem um jeito, você vai pergunta para as pessoas, na IBGE ele calcula através da PNAD, e pergunta para as pessoas, você tem emprego ou não? Não tem, mas está procurando emprego? Tô. Então você está desempregado. Você não tem emprego e não está procurando, então você está fora da força de trabalho, você nem entra no cálculo do desemprego. Então, desemprego é uma categoria assim, objetiva e observável. Tudo bem que tem um nível subjetivo que as pessoas dizer se estão procurando um emprego ou não, tem umas outras categoriazinhas no meio, mas em última instância ela é uma variável observável. Cada pessoa diz como ela se sente. Para o IBGE, quando ele faz o cálculo, é um cálculo amostral, a PNAD, então o IBGE faz uma amostra para o país todo e tira o valor da taxa de desemprego. Portanto, está sujeito a alguns erros, porque quando é amostral, existe ali um intervalo de confiança, então pode ter problema, mas isso não quer dizer, é uma variável observável, que existe de fato no mundo. A taxa natural não é uma variável observável, ela é um conceito teórico. São pessoas olhando para o mundo e dizendo, supondo que, e daí isso é o que é uma teoria, toda teoria começa com seus pressupostos. Desculpa se eu estou chovendo no molhado, gente, mas é que eu gosto de ter isso bem claro, porque eu acho isso muito importante, ter essas diferenças. Então toda teoria começa com seus pressupostos. Suponha que tal coisa é válida, que outra coisa também é válida, que tal coisa não existe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Com tudo isso aqui funcionando, portanto, daí seguem conclusões. Então, supondo que as pessoas no mundo têm curvas de utilidade bem comportadas, que elas enfrentam de fato um trade-off entre trabalho e lazer, e vários outros pressupostos, como por exemplo, dotação de fatores, todo mundo tem fatores bem dotados e tudo mais, segue que, se todo mundo é assim, se comporta assim, tem determinada dotação de fatores, segue que pode existir aí uma taxa de desemprego a nível agregado, na qual está todo mundo satisfeito. Todo mundo está maximizando a sua utilidade, todo mundo está no ponto que ele quer, no seu trade-off entre trabalho e lazer. Tá? Só para deixar bem claro, né? Taxa natural de desemprego é uma variável, ele é um conceito teórico. E daí, óbvio que se tenta estimar ela empiricamente, mas daí você tenta estimar algo não observável. Daí, portanto, você tem que inventar um método de estimar isso, sujeito a todos os problemas envolvidos. Então, tem N formas de calcular a taxa natural de desemprego, tem trocentos papers escritos tentando estimar a taxa natural de desemprego, e para todos os métodos de estimar, a taxa natural de desemprego é uma variável que acaba sendo muito volátil, ela não é estável ao longo do tempo. Eu já falo mais sobre isso. Então é isso, taxa natural de desemprego. Quem está desempregado está satisfeito com o desemprego? Por quê? Por que essa pessoa está satisfeita? Porque ela está olhando. A pessoa, quando vai escolher, saindo lá do aparato da microeconomia convencional, a pessoa está ali decidindo, vou ficar ocioso e ter lazer ou vou trabalhar, qual que é o custo de abrir mão do seu lazer? É o custo de oportunidade do salário que você ganha, ou da renda qualquer que você ganha trabalhando. Então, quanto maior esse salário, quanto melhor a recompensa, mais disposto você está de abrir mão do seu lazer para começar a trabalhar. Se você acha que está pagando muito pouco, você prefere não trabalhar, você fica sem emprego. É isso a principal explicação para esses 5% de desempregados estarem satisfeitos com seu desemprego. É o chamado desemprego voluntário. Essas pessoas estão olhando para os salários vigentes e estão dizendo, por tão pouco, eu nem saio de casa. Eu fico em casa, eu cuido das crianças, eu cozinho, lavo, faço outra coisa da vida, mas eu não trabalho por tão pouco. Então estão desempregados, mas estão satisfeitos com o seu desemprego. E quem está empregado está satisfeito com o seu emprego. Então, quando a economia está em cima da taxa natural de desemprego, então, de novo, mantendo aqui
o exemplo de que, chutando um número, a taxa natural está em 5%. Qualquer coisa abaixo ou acima disso vai ter indivíduos que não estão satisfeitos. Se ela está ali em 10% de desemprego, significa que tem 5% a mais de pessoas que até gostariam de estar trabalhando ao salário vigente, mas não estão encontrando emprego. É a diferença dos 5% para os 10% aqui. Ou seja, tem um outro 5% de gente aqui que na situação em azul, dos 10%, gostaria de estar trabalhando ao salário vigente, mas não estão encontrando emprego. E daí também tem o caso estranho, esse eu até agora pensando, não sei nem direito como explicar isso, mas se estivesse em 4%, também teria pessoas insatisfeitas. É gente que preferiria estar... Aqui tem gente que queria estar trabalhando, mas não está. Aqui tem gente que está trabalhando, mas não quer. Então, nesse caso aqui, seria gente que preferiria estar com mais lazer, mas por algum motivo está trabalhando a mais. Então, esse é o conceito da taxa natural de desemprego. No ponto vermelho, todo mundo maximizou a sua utilidade. Quem está empregado e quem está desempregado. Qualquer ponto fora daí tem alguém insatisfeito. Quando as pessoas estão insatisfeitas, elas têm a tendência a querer mudar o seu comportamento. Quem não está maximizando a sua utilidade, quem não está plenamente satisfeito, vai ou procurar um emprego ou sair do seu emprego, depende do tipo de insatisfação que ela tem. Portanto, há um incentivo para sair da situação atual. Nos 5%, como todo mundo maximizou a utilidade, ninguém tem incentivo para mudar a situação. Essa é a definição, ou uma das principais definições, para ponto de equilíbrio em modelos econômicos em teoria econômica. Quando os agentes que povoam este modelo econômico estão satisfeitos e não há nenhum incentivo para que alguém troque de posição. Está todo mundo tranquilo. Então, nos 5%, o modelo se encontra em equilíbrio, porque ninguém quer sair do lugar. Quem está desempregado está, dada a situação corrente, satisfeito com o seu desemprego. Quem está empregado está satisfeito, então também não quer sair. Por isso que a taxa natural de desemprego é um conceito de equilíbrio, porque está todo mundo satisfeito, todo mundo maximizando a sua utilidade. Então, só para encerrar esse slide, que eu já me estendi demais, até fui meio prolixo. Na taxa natural de desemprego, o que existe de desemprego é o voluntário, que é o 5% aqui que está desempregado e está achando bom, e o friccional, que é um outro conceito de desemprego, que é a pessoa que está desempregada, não está satisfeito com esse desemprego, mas ela já está indo para um outro emprego. É aquela pessoa que pediu demissão de um e está ali fazendo a papelada para começar o outro, é alguém que se mudou de cidade e ainda não conseguiu um novo emprego, enfim. Esses são os únicos dois tipos de desemprego que existem quando se está em cima da taxa natural de desemprego. Então, graficamente, um modo de entender isso é a taxa natural de desemprego, teoricamente, ela é esta linha aqui menos volátil, né, mais calma, mais constante. Por quê? Porque como a taxa natural de desemprego é um conceito que emerge das preferências dos indivíduos, porque é o ponto no qual todo mundo satisfez a sua utilidade, e como um dos pressupostos da microeconomia da teoria do consumidor é que as preferências dos consumidores são relativamente constantes, elas não mudam bruscamente a todo momento, portanto, se a taxa natural de desemprego vem das preferências, e se as preferências são relativamente constantes ao longo do tempo, a taxa natural de desemprego também é constante ao longo do tempo, ou relativamente constante, ou pouco volátil. Então, este é o conceito aqui da taxa natural de desemprego. A taxa corrente de desemprego, que é esta outra aqui que flutua bastante, é a taxa que está de fato acontecendo no mercado de trabalho, e ela flutua ao redor da taxa natural. Por que ela flutua ao redor da taxa natural? Porque como a taxa natural é o ponto onde está todo mundo satisfeito, é para lá que todo mundo quer ir. Se você está indo para uma taxa de desemprego, que é a variável U, aqui, isso aqui é o tempo, né, e ali é o desemprego. Se você está indo para muito longe desse desemprego, tem pessoas que dizem, opa, mas eu queria estar trabalhando, eu estou desempregado e vou me mexer então para procurar um emprego. Notem que tem uma coisa meio assim que basta, não é bem isso, mas é meio que basta você querer procurar um emprego que você vai conseguir, né? Tem um pouco dessa ideia por trás aqui da teoria, né? Ela está um pouquinho implícita, essa ideia. Então as pessoas estão se afastando há muito tempo, ou muito longe da taxa natural de desemprego, vão começar a procurar emprego e daí o desemprego cai. Que essas pessoas procuram e acham. Se tiver muito distante, vai ter pessoas trabalhando que vão dizer,
a minha preferência agora está insatisfeito porque eu gostaria de ter mais lazer. Eu estou trabalhando demais, eu vou largar o meu emprego, então daí a taxa de desemprego ela volta a subir, porque tem gente se desempregando voluntariamente. Então, naturalmente, a taxa corrente de desemprego ela flutua ao redor da taxa natural, porque ali é onde todos os indivíduos maximizam a sua utilidade, ou estão todos satisfeitos, etc. Deixa eu ver se ainda tem... Enfim, eu falei tudo disso. Gente, alguma dúvida neste conceito de taxa natural de desemprego? Tá tranquilo? Beleza, qualquer dúvida vocês chamam. Deixa eu só puxar aqui o gancho, já que eu já estou aqui, para brevemente explicar como é que este conceito de taxa natural de desemprego se conecta com a ideia lá de produto, produto potencial, plenamente utilizado, e perdão, e a taxa natural de juros. Quando a economia está em cima, na taxa natural de desemprego, bateu exatamente aqui em cima da taxa natural de desemprego, todo mundo satisfez o seu trade-off entre trabalho e lazer, mas não é só isso que os consumidores fazem, eles também querem maximizar a sua utilidade pelo consumo. Então vem uma decisão que é entre trabalho e lazer, daí tendo isso definido, quem está trabalhando tem uma renda, que daí vira aquela reta orçamentária, que é a restrição lá da teoria do consumidor, e daí vem o consumo, a curva de utilidade, quando se inclui poupança na teoria, a poupança é como se fosse um consumo dentro da cesta de utilidade da pessoa, uma parte, como se ela quisesse consumir ativos financeiros. Dentro das coisas que eu quero comprar todo mês, eu quero comprar ações de uma empresa, ou títulos públicos, ou CDB, algo assim. Então ela entra na cesta de consumo da pessoa. Então, disso também sai a maximização da pessoa, não só de consumo e da utilidade que vem do consumo, mas também ela está satisfazendo o tanto que ela quer poupar. E daí no trade-off entre consumo e poupança, a pessoa também vai estar satisfazendo. Então é um quase como se fosse aquele negócio dos dominó, várias pedrinhas, uma atrás da outra, você bateu numa, sai derrubando todas. Então consegui maximizar a minha utilidade entre trabalho e lazer. Daí com a renda do trabalho, eu maximizo a minha utilidade que vem do consumo. Dentro do consumo tem certos ativos financeiros. Isso constitui a minha poupança, então também maximizei a minha utilidade que vem do trade-off entre consumo e poupança. É um outro trade-off que existe. Disso você, quando relembrar lá do Wixel, né, a taxa natural de juros é aquela que equilibra a poupança agregada, letra S, com o investimento agregado. Bom, se o consumidor maximizou tudo isso, o lado do S já está ok. O lado do investimento também vai estar ok quando a economia estiver aqui em cima da taxa natural de desemprego. Por quê? Porque a empresa ela vai estar contratando pessoas e comprando capital, saindo lá de uma função de produção, na qual ela contrata trabalho e paga pelo trabalho até o ponto em que salário, que é a remuneração ou o custo do trabalho, fica igual à produtividade marginal do trabalho, e também adquire capital até o ponto em que a taxa de juros ou a taxa dos empréstimos ou, enfim, qualquer outra medida de custo do capital se iguala à produtividade marginal deste capital. Então, seguindo a restrição da função de produção, a empresa vai estar demandando o investimento agregado, e daí vamos lembrar lá, função de produção, ela é uma função ali de capital e de trabalho. Trabalho não é a letra T, é outra letra que se usa, mas eu vou usar o T agora. É L, perdão, agora que eu acabei de lembrar é L. Bom, vai ficar o T aí mesmo. O que é aumentar o K? Aumentar o estoque de capital é justamente fazer investimento. Está aqui o investimento ali no grafiquinho de poupança agregada e investimento agregado. O que é o trabalho? Quanto mais fator trabalho eu quero empregar, mais eu aumento o emprego, ou mais eu diminuo o desemprego, e quanto menos trabalho eu quero, menos desemprego vai ter. Pô, mas tem no trade-off ali de quantas pessoas vão estar empregados, o que é o mercado de trabalho? Vou desenhar um outro gráfico. Eu estou conectando tanta coisa aqui que até eu estou ficando assustado com a epifania que eu estou fazendo. Tem o mercado de trabalho. Então aqui é o total de pessoas empregadas ou desempregadas, né? E aqui está o salário.
Se as pessoas estão plenamente satisfeitas com o salário que está sendo ofertado pelas empresas, mas a empresa quer mais gente ainda para contratar, essa empresa ela vai ter que subir o salário, ela vai ter que elevar o salário. Ao elevar o salário, ela mexeu na escolha ótima das pessoas entre emprego, entre trabalho e lazer. E daí a empresa ela vai estar maximizando também a sua demanda pelo fator de produção trabalho. Então está tudo conectado, embora muitas vezes a gente não veja, está tudo conectado. Então daqui, da função de produção da empresa, vem uma demanda por trabalho, e ela vai estar aqui para isso, jogando com o salário. Se ela quer mais gente, ela tem que subir o salário para fazer com que pessoas que estavam satisfeitas com o seu lazer agora fiquem insatisfeitos porque o custo de oportunidade dele está muito alto, daí queiram começar a trabalhar. Ou se ele quer menos gente, ele diminui o salário para algumas pessoas quererem ir para o outro lado do trade-off. Estavam trabalhando, agora querem lazer. E do outro lado, ela também vai empregando capital conforme a remuneração do capital via investimento. Então tem uma dimensão aqui que é o mercado de trabalho, tem uma dimensão que é seria, sei lá, o mercado financeiro ou algo assim, que é ali a junção de poupança agregada e investimento agregado. Que daí, conectando com o VIXEL, o que é este ponto aqui onde a poupança agregada e o investimento agregado se encontram? Essa é a taxa natural de juros. Que é a taxa natural de juros que equilibra poupança e investimento agregados. Portanto, há um grande equilíbrio aí na economia, que é quando as empresas estão com a quantidade que elas querem, definida lá pela função de produção e pelo tanto que elas conseguem vender, de fator capital e fator trabalho. Bom, fator capital é o investimento agregado, que está no gráfico aqui do lado direito. Fator trabalho vai influenciar no salário, que vai fazer com que as pessoas queiram estar com o trade-off ótimo, né, com a escolha ótima entre trabalho e lazer. Bom, se a empresa conseguiu contratar exatamente o tanto que ela quer de capital e de trabalho, ela está com seu investimento agregado em equilíbrio e com o seu salário e quantidade de trabalho também em equilíbrio. Isso, estando em equilíbrio do lado dos consumidores, também faz com que a escolha de trade-off entre trabalho e lazer esteja em equilíbrio, e daí, portanto, também eles vão maximizar a utilidade do consumo, e também a utilidade vai ser máxima entre consumo e poupança. Daí a gente fecha a outra perna do gráfico aqui do lado, chegamos na taxa natural de juros. E o produto potencial, professor? Bom, quando tudo isso está nesse ponto lindo, maravilhoso, o produto tem que estar no potencial, porque esse é o máximo que dá para produzir com a economia, estando todo mundo plenamente satisfeito e maximizando. Quase que cai por definição. Chega-se, né? Por definição, este é o ponto do produto potencial, é onde todos os fatores estão sendo plenamente empregados no ponto exato onde está todo mundo satisfeito. As empresas maximizando o seu lucro ou minimizando o seu custo, e as pessoas maximizando a sua utilidade diante de todos esses trade-offs que eu trouxe aqui. Ufa! Muita coisa que eu expliquei aqui, eu pensei pela primeira vez durante a explicação. Então, eu vou ter que reassistir a minha gravação para... Eu explicando, eu finalmente entendi 100% a conexão de todos esses assuntos. Não sei se vocês entenderam, mas eu entendi. Então, vou seguir adiante. Não, brincadeira. Quem não entendeu, por favor, pode perguntar aí. Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? O mainstream todo em uma só fala. Esses 10 minutos que eu fiquei falando aqui, acho que eu consegui extrair o mainstream todinho para vocês. Está aqui, gente. Guardem este trecho da aula, que ele pode ser útil no resto da vida acadêmica de vocês. Gente, nenhuma dúvida. Nenhum nada, assim. Vocês viram isso aqui, tá tranquilão. Agora alguém levantou a mão. Né? Vai, João. Vamos lá. Não é possível que ninguém ficou com nenhuma dúvida nisso. Pode falar, João. Alô, tá escutando? Foi sem querer? Agora eu tô ouvindo. Tava esperando esse momento, né, tu? Só pra pergunta. Lógico, cara, ninguém tá perguntando nada. É porque, se eu não me engano, tu já falou sobre não acreditar muito nessa parte da taxa de juros de equilíbrio, taxa de emprego de equilíbrio. Só que você falando sobre eles, eu tava acreditando, concordando 100% aqui com essas atribuições. Então, o que faz você eu pensar que não existiria tanto assim? Então, porque é o seguinte, daí de novo a gente tem que vir para... E que bom que eu insisti antes naquela parte ali de o que acontece no mundo de fato, variáveis observáveis, é que você
consegue verificar, mensurar empiricamente, e, portanto, testar as suas hipóteses e a sua teoria. Porque a teoria do mainstream, ela é muito bonita. Por mais que eu não concorde com a teoria mainstream, mas ela é muito bonita. E quando você, por exemplo, não sei se aqui, eu não sei como é que é na UFC, porque evidentemente eu não estudei aqui na minha graduação. Não sei o nível de detalhe que se pega na graduação. Eu fui ver uma micro boa e bem explicado no mestrado. E, cara, é muito bonito. Porque disso aqui que eu falei é só um comecinho. Depois todas essas maximizações vão se encaixando de um jeito assim que é bonito, é muito elegante, é muito bem feito. Mas é uma teoria. Então tem que ter isso em mente. Ela, enquanto teoria, é redondíssima. Ela por si só não tem falhas. Até porque ela é muito antiga e muita gente, muito inteligente, dedicou horas e horas e horas, às vezes a obra de uma vida inteira, pensando em cima da teoria do mainstream. Então, obviamente que ela vai ser um construto teórico impressionante, muito bem feito. Então, ela por si só também tem falhas. Se você entrar dentro da teoria, no detalhe do detalhe mesmo, tem um grande debate que eu li, assim, pouca coisa no mestrado, mas, assim, na época do mestrado, mas não foi exigência do mestrado, em cima da definição de capital dentro da função de produção. Infelizmente, por ignorância minha, eu não vou saber nem resumir direito o debate, porque faz tempo que eu li e ele é muito complexo, mas existe uma discussão teórica que, enfim, pelo que eu li, pelo que eu me lembro, eu tenho um livro aqui atrás que eu não li, evidentemente, porque se eu tivesse lido, eu ia poder estar falando melhor sobre esse assunto, mas é este aqui. As letras vão sair de trás para frente para vocês, mas é este livro aqui, que eu só folhei, fiquei doido para ler, mas não surge a porra do tempo para ler, que é traduzindo a função de produção agregada e a medida de mudança técnica. Bom, função de produção agregada, o que é a função de produção agregada? É justamente isso que eu escrevi ali embaixo, a função de capital de trabalho. Óbvio que não é só isso, a função de produção, ela é muito mais. Mas, perdão, me engasguei aqui. Nos anos 50 para os 60, principalmente nos anos 60, houve uma grande discussão teórica que hoje é conhecida, na época também ficou conhecida como a controvérsia do capital. Não é o capital do Karl Marx, é o capital do capital que aparece na função de produção agregada. Ou a controvérsia de Cambridge, porque foi professores da Cambridge, da Universidade de Cambridge na Inglaterra, com a universidade em Cambridge, nos Estados Unidos, que eu nunca me lembro direito, não é a Universidade de Cambridge nos Estados Unidos, é só a cidade que se chama Cambridge. A universidade mesmo, eu não sei se é Yale. Agora, eu nunca me lembro o nome da universidade. Deixa eu colocar aqui, University Cambridge, USA. Só para ver, agora me bateu a dúvida. É Harvard. Harvard está na cidade de Cambridge, em Massachusetts. Tá? Então foi uma disputa teórica entre professores de Harvard, da Universidade de Harvard, que fica numa cidade chamada Cambridge, nos Estados Unidos, e a Universidade de Cambridge, que fica em outra cidade que também se chama Cambridge, na Inglaterra. Por isso a controvérsia de Cambridge, porque são duas Cambridge. Então eram professores de Harvard nos Estados Unidos e professores de Cambridge, Inglaterra. Do lado dos Estados Unidos estava, por exemplo, Paul Samuelson, que é, enfim, de um dos primeiros manuais de economia que surgiram, e é prêmio Nobel, e o Robert Solow, do modelo de Solow, que quem for fazer teorias do crescimento econômico vai estudar lá também. Então, essa era a galera que estava do lado dos Estados Unidos, eles estavam defendendo todo o construto teórico da função de produção agregada, e do lado de Cambridge, na Inglaterra, estava o Caldor, que é um pós-keynesiano famoso, e Joan Robinson, que é uma outra pós-keynesiana muito famosa, enfim, é uma mulher. É importante ressaltar isso, porque são poucas as teóricas mulheres, né, ainda mais lá atrás, enfim, na economia. Infelizmente é um ambiente muito masculino, então quando tem uma mulher é bom ressaltar isso. O que foi a controvérsia? Daí aqui entra, eu falei para depois não dizer nada, que eu não sei explicar direito o debate, mas é um debate assim, todo formalizado dentro das equações e tudo, e o pessoal de Cambridge apontou que existe uma inconsistência teórica na medida de capital que entra dentro da função de produção, não tem um modo lógico de resolver essa falha na teoria, e a solução que foi dada para este problema foi simplesmente ignorá-la.
o mainstream da profissão não conseguiu resolver a crítica, não resolveu a crítica e lidou com ela simplesmente não lidando. Não deu bola e seguiu teorizando, usando funções de produção agregada desse jeito, como se não houvesse um problema. Na época que surgiu esse embate, heterodoxos e ortodoxos trocavam ideias de um modo mais frequente. Daí tem gente que diz que a controvérsia do Capital, ou a controvérsia de Cambridge, é um dos motivos para que a divisão entre ortodoxos e heterodoxos começasse a crescer e ficar intransponível. Porque os heterodoxos começaram a ficar chato. Tipo o Caldor e a Joan Robinson começaram a dizer, gente, a gente já mostrou para vocês que tem problema, e tem eu não me lembro qual é o nome do jornal acadêmico famoso, eu acho que foi o American Economic Review, ou o Journal of Economic Literature, algum jornal grandão, que até hoje é muito influente, tem uma edição que foi específica para isso, porque essa controvérsia surgiu em um congresso, que estava John Robson, Paul Samuelson, essa galera toda. Depois cada um escreveu um artigo apontando o seu lado, né, a sua defesa das suas ideias, e daí esse jornal, que eu não me lembro qual fez uma edição especial, que é assim, o próprio sumário, com o nome dos autores, é um sumário histórico, porque estão grandes nomes heterodoxos e grandes nomes do mainstream. Ou seja, era uma época em que circulavam nos mesmos jornais a heterodoxia e a ortodoxia, e as pessoas liam os trabalhos umas das outras. Desde lá, ou mais ou menos desde lá, o mainstream parou de ler os heterodoxos, embora os heterodoxos ainda leiam o mainstream. Bom, eu dei esse desvio aqui absurdo e só para dizer, ó, existe isso aqui, tá, gente? E o professor tem leituras insuficientes para poder explicar melhor aqui a situação. Mas acredita em mim, tem aí esse problema. Voltando aqui, feito o desvio, voltar na questão do João. Eu expliquei, ficou tudo tão bem amarrado, e de fato, né? Quem olha se convence do problema. Aliás, do problema não, da explicação, e acha que o mainstream está tudo bem. Ele é uma teoria muito boa. Agora, quando você desce para o mundo real, quais que são os problemas que eu vejo, João? O primeiro é esse que eu falei, que assim, eu li sobre há 6 anos atrás. Obviamente eu já esqueci muito da explicação, mas na época eu me convenci e foi algo que eu tenho registrado em mente. Eu li, mas me esqueci e sei que aqui tem um problema. Mas eu não lembro qual não consigo explicar direito. Eu tenho uma lembrança vaga comigo, mas eu nem vou tentar começar a explicar, porque eu só vou me embananar e vai sair feio. Eu sei que aí tem um problema. Tem outros problemas na própria ideia de teoria do consumidor e de maximização de utilidade. Na parte de maximização de utilidade, tem críticas de tudo que é canto que você conseguir imaginar. Vem crítica da psicologia, sobre a ideia de que as pessoas agem dessa maneira. Vem críticas dentro do próprio mainstream, dizendo que os agentes podem não estar maximizando utilidades, porque pode ser que eles sejam, entre aspas, burros, ou tenham uma capacidade muito limitada de processar informação, e daí sai toda uma literatura mainstream também, mas não tão irracionais, obrigado, Ismael, eu usei a palavra burro, mas é irracionais o termo, porque me faltou a palavra mesmo. Eles seriam irracionais, e daí vem todo um campo dentro do mainstream também, mas é uma dissidência interna, digamos assim, do mainstream, que afastaria destes conceitos. A ideia de que o desemprego é voluntário, e daí aqui é uma questão mais empírica. Você vê uma certa quantidade de gente desempregada, você, teoricamente, se você estimou com a econometria, você chegou no valor, 5%, então todo mundo está desempregado, está satisfeito com o seu desemprego. Daí você vai na rua e pergunta para algumas pessoas, ei, você está satisfeito com o seu desemprego? Se muitas pessoas disserem que não estão satisfeitas, você já tem um problema aí. Não é um problema na teoria, porque a teoria está redondinha, bonitinha, mas é um problema da passagem da teoria para o mundo real. Porque se a tua teoria está olhando para o mundo real e dizendo, todo o aparato teórico que eu construí, com a melhor da econometria, eu cheguei no valor de que 5% da taxa natural de desemprego, e aqui é o ponto em que estão todos maximizando a sua utilidade. Beleza, essa é uma predição forte. Se você chega no mundo real e encontra elementos que contradizem a sua prescrição teórica, a sua teoria falhou em explicar o mundo. Ela ainda está redondinha, tem todos os seus pressupostos ali, ok, embora tenha esses elementos aqui que eu trouxe para vocês, que talvez nem ela, redondinha, bonitinha, esteja tão ok assim. Então, e daí, beleza, pode ficar aqui uma crítica aparentemente meio vazia, né?
Beleza, professor, você acha que ninguém maximiza utilidade, que são todos irracionais, tem problema na função de produção, daí outras críticas, eu critiquei aqui um elemento, cadê a canetinha? Eu critiquei aqui um elemento do lado do mercado de trabalho, que é o de dizer que as pessoas têm um trade-off entre trabalho e lazer. Um outro elemento empírico para isso, não há muita gente no mundo real que tenha uma dotação de fatores, porque muita gente não tem dotação de fatores, no máximo tem capital humano. Então são pessoas que, se não trabalham, não têm de onde ter renda para viver. E é gente que, além de não ter capital poupado em algum lugar, não tem acesso ao crédito. Daí tem um termo teórico bem trabalhado pelos novos keynesianos, que a gente vai ver mais à frente, que é o racionamento de crédito. Ou seja, são indivíduos que têm o seu crédito racionado, elas não conseguem, já não têm poupança, muito menos conseguem se endividar, ter acesso a crédito. Então, isso também já é um outro problema para essa ideia de que vai ter gente que tem um trade-off entre trabalho e lazer, porque são pessoas que não têm uma escolha, elas têm que trabalhar, porque se ela não trabalhar, ela não passa fome, ela passa necessidade. Então, já cai um trade-off aí por terra. E daí tem toda uma crítica que se pode levantar, que é este lado aqui, né, da poupança e do investimento agregado, e de que há uma taxa de juros que equilibra esses dois conceitos. E daí aqui vem as ideias do Keynes de dizer taxa de juros, ela não é um fenômeno que vem destes dois fenômenos. Esses fenômenos são não correlacionados, eles contabilmente vai ser poupança igual a investimento, porque é um construto contábil, e que te força a estar em equilíbrio. Não existe um ponto aqui em cima, nem aqui em cima, não existe desequilíbrio entre poupança e investimento, porque eles sempre estão aqui, porque é uma identidade contábil, não são duas funções. Não é uma função poupança, uma função investimento, em função de uma taxa de juros que pode equilibrar ou não essas duas magnitudes. São duas magnitudes que estão sempre em equilíbrio, porque a própria contabilidade te constrói desta maneira. E taxa de juros não é um fenômeno que vem destas forças, é um fenômeno que vem do lado monetário. É o Banco Central, com suas operações de mercado aberto, com suas operações de desconto, com compulsório, que define a taxa básica de juros e ponto. Ele vai botar os juros onde ele quiser. Então, pronto, critiquei aqui em vários elementos. Um que eu não soube explicar, eu só falei que existe, né? Enfim, o professor, quando não sabe explicar, pelo menos tem que dizer que tem tal coisa. Então, tem um problema teórico aqui, tem problemas empíricos em ver o lado do mercado de trabalho e o comportamento das pessoas, tem um problema neste lado do mercado de capital aqui. Tá, professor, você criticou tudo, então põe o que no lugar? Bom, dá para pôr várias coisas no lugar. O que não dá para pôr no lugar, daí seguindo a minha perspectiva teórica, que é pós-keynesiana heterodoxa, eu consigo reestabelecer uma função de produção agregada, porque existem outras funções de produção que lidam com esse problema do capital. Tem trabalhos e mais trabalhos pós-keynesianos que conseguem lidar com isso. Vou puxar um outro livro, só para ficar puxando livros que eu não li, porque eu sou bom de puxar livros que eu não li. Este livro é maravilhoso, eu li só os primeiros capítulos para a tese, depois eu achei que ia dar muito trabalho, daí eu passei no concurso, eu tinha que ser doutor para assumir o concurso, eu precisava de uma tese para ontem, e daí eu não segui as ideias de tese que eu ia ter que estudar, ler e escrever a mais. Eu juntei o que eu já tinha pronto e consegui fazer brotar uma tese dali. Então ficou faltando eu terminar de ler este livro aqui, que é o Heterodox Macroeconomics, que é maravilhoso. Então, para quem quer entender a macroeconomia heterodoxa, é leitura fundamental. Falo sem sombra de dúvidas porque comecei a ler, de fato é muito bom. Então, dentro dele tem soluções e mais soluções para a função de produção agregada. Existem soluções heterodoxas ao monte para mercado de trabalho, e heterodoxos entendem isso aqui de uma outra maneira. Professor, eu não quero ser um louco heterodoxo que ninguém dá muita bola. Dentro do mainstream tem soluções para outras funções de produção para além dessa, tem outros modos de analisar o mercado de trabalho e outros modos também de analisar o próprio funcionamento do mercado financeiro. Tem vários outros corpos teóricos, redondinhos e bonitinhos, que também têm falhas no meio e que conseguem olhar para o mundo e explicar ele um pouco melhor, não está tão sujeito a tantas falhas. E por último, a falha pior, no meio dessa rabisqueira toda, é que a estimativa de taxa natural de desemprego, se fosse uma variável que desse para você estimar de um modo que fosse útil, essa estimativa, porque assim, para uma variável não observável ser útil, você tem que minimamente conseguir mensurar ela e haver um consenso entre qual é o valor. Cada economista que vai tentar estimar a taxa natural de desemprego acha um valor.
E pior, quando eles fazem um método de estimar a taxa natural de desemprego, quer dizer, ela depende, sei lá, do crescimento do PIB, do nível salarial, da inflação, da taxa de juros, e daí eu escrevo uma equação que, botando os números do mundo real, vai me dar um número supostamente real para a taxa natural de desemprego. A teoria da taxa natural de desemprego diz que ela deve ser constante, porém, quando você estima ela econometricamente, ela não dá uma linhazinha constante, ela dá uma linha que é assim também. Então você tem um conceito que na teoria deveria sair de um jeito, quando você usa tudo que é tipo de estimativa, ela não sai como a teoria diz que ela deveria sair. Portanto, do lado empírico, é um conceito inútil. Então, essa é a minha visão, João. Não sei se agora eu te convenci do outro lado. Pode falar. Pronto, é que você falou que nesses casos econométricos também sai uma curva meio inconstante, né? Meio instável, entre aspas. Volátil, isso. Pronto. Só que é que tá. Se eu não me engano, o desemprego natural vem entre equilíbrio e mercado de trabalho, resumidamente, claro, né? Isso. Vocês não viriam da variabilidade do equilíbrio de mercado de mão de trabalho? Que é força de trabalho? Sim, pode ser que você chegue na conclusão de que o mercado de trabalho é volátil e que o ponto onde todo mundo se satisfaz é volátil também. Daí, se esse ponto é volátil, daí todo o resto da consequência teórica disso aqui que eu vou apresentar aqui para frente deixa de funcionar. Vai começar a ser de um outro jeito. Mas daí a gente tem que avançar um pouquinho aqui nos slides para entender mais. Para o resto da teoria que a gente vai ver no resto da aula funcionar, esta taxa tem que ser pouco volátil, relativamente constante. Se ela for muito volátil, todo o resto vai bagunçar. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro sim, professor. Obrigado. Essa dúvida que o senhor queria, para poder passar o tempo? Ótimo, passei tempo aqui e me diverti respondendo a essa questão. Espero que vocês tenham gostado de ouvir tudo isso aqui. Mas sim, e aí, João? Te convenci do contrário ou a primeira explicação foi melhor e tu ainda tá mais pro mainstream? Tá em análise. Tá ótimo. Não que eu queira te convencer nenhum de vocês a nenhum lado, né, gente? Pelo amor de Deus, mas é bom plantar sementinhas de dúvida. Quem é da Contábeis deve estar olhando isso aqui dizendo, caralho, velho, é assim que é economista, é. Meu Deus do céu. Porque na Contábeis é um outro mundo, né? Tem tal regra contábil, aplica, pá. É bem mais fácil, né? A gente fica aqui se matando com umas coisas. Enfim, curva de Phillips. Então, tudo isso aqui que eu falei, taxa natural de desemprego, deixa aqui de ladinho, eu vou recuperar daqui a pouco. Eu primeiro tenho que falar da curva de Phillips. A taxa natural volta já já. Então, curva de Phillips. Talvez vocês tenham visto isso em macro. Quem é da economia talvez tenha visto isso aí na macro. Ela surgiu de um trabalho empírico feito pelo William Phillips, em 1958. Ele analisou a relação entre desemprego e mudanças no salário nominal, guardem este ponto, para o Reino Unido, entre 1861 e 1967. De início não foi uma teoria, a curva de Phillips, foi foi algo empírico. O cara fez um gráfico entre desemprego, e nesse eixo ainda, quando ele estimou, não era nível de preços, era salário nominal. Daí deu lá no scatter plot, né? Tipo, tal ano a taxa de desemprego foi tal e o salário era esse. Daí outro ano deu aqui. Bom, você tem todo esse conjunto de pontos de dados. Quando ele jogou ali a econometria dele, a regressão, deu isso aqui. Uma linha desse jeito. Então, inicialmente, a curva de Phillips foi só um achado empírico. Não havia uma teoria por trás. Posteriormente, essa relação empírica virou uma teoria, porque, bom, se encontrou isso aqui no mundo real. Como é que a gente explica isso no mundo real? Então, as pessoas começaram a teorizar para tentar explicar uma regularidade que foi verificada no mundo real. Depois estimaram isso para Estados Unidos, Austrália, outros países, e também encontraram coisas parecidas, e daí, por conta de estar achando curvas parecidas em vários locais do mundo, bom, temos que teorizar em cima. E os keynesianos, os velhos keynesianos, e a turma do James Tobin e aqueles outros que a gente estudou no tema anterior, eles criaram teorias em cima disso, eles substituíram salário nominal por nível de preços, e daí eles chegaram num gráfico que é igual àquele que está lá, porque daí em um eixo não é salário nominal, e sim nível de preços, que depois virou variação do nível de preços, que é a inflação. Então se chega
na curva de Phillips mais padrão, que é no eixo vertical inflação, no horizontal desemprego. E os keynesianos, ao teorizar como que se chegava, né, nesta curva, também saindo de preferências das pessoas e tudo mais, a teoria deles versava que esta relação aqui entre inflação e desemprego era estável ao longo do tempo. Se você supõe que esta relação é estável ao longo do tempo, aliás, perdão, deixa eu dizer de novo, se a sua teoria está te dizendo que esta relação é estável, ela fica aí constante. Aí você vai para o mundo real e essa sua teoria tem um suporte empírico que te dá um gráfico exatamente assim, e você tem motivos teóricos, razões teóricas para acreditar que esta relação não muda, você tem uma justificativa muito importante, muito pesada para a política econômica, porque você tem aqui um trade-off, né, uma escolha entre inflação e desemprego. E se essa relação existe, eles estavam vendo esse gráfico quando jogavam os dados. E se a teoria te diz que ela é estável, então o governo ele pode escolher pontos nessa curva. A curva, cada país vai ter a sua, porque vem dos dados, né, inflação e desemprego. Mas, por exemplo, um governo pode querer estar no ponto B. Eu quero este nível de desemprego aqui, digamos 3% de desemprego, uma inflação aqui de 5%. Daí troca o presidente, vem um outro e diz, não, 100% de inflação está muito alto. Se eu quiser mexer nessa inflação, dada a relação empírica que a gente está vendo nos dados, o que eu devo fazer? O que eu tenho que aceitar enquanto governante, ou nós todos enquanto sociedade, temos que aceitar para ter uma inflação abaixo dos 5%. A gente tem que aceitar um desemprego maior. Supondo que a sociedade esteja ok com isso, você pode chegar num ponto em que a inflação caiu para 3%, mas daí o desemprego subiu para 5%. Então você diminuiu a inflação e aumentou o desemprego. Supomos que vem um outro governante e diz, eu quero a inflação a zero. Então, beleza, vamos ter inflação a zero, a gente vai chegar aqui no ponto A, digamos, com um desemprego de 7%. Eu já explico esse UN aqui. Daí vem alguém e diz, não, está muito desemprego, vamos zerar o desemprego. Bom, daí o gráfico nem encosta aqui, né? Mas vamos chegar em 1% de desemprego, que é onde dá para chegar. Bom, vamos ter que ter uma inflação aqui de 10%. Então, se empiricamente você acha essa curva, os dados estão te dizendo isso aqui existe, e a tua teoria explica teoricamente como isso pode existir no mundo real, e está te dizendo que é constante, pronto, os keynesianos acharam o mapa da mina, né, o mapa do tesouro. A gente consegue escolher o desemprego que a gente quer, a gente só tem que aceitar a inflação correspondente, ou a gente escolhe a inflação que a gente quer, a gente só tem que aceitar o desemprego correspondente. Então foi assim que surgiu a curva de Phillips. Ela vem primeiro como algo encontrado empiricamente, né, acharam isso econometricamente, depois tentaram teorizar em cima, e das explicações teóricas que deram conta de explicar essa relação inversa entre inflação e desemprego, também dava conta lá de que essa relação seria estável ao longo do tempo, ela variaria só no longo prazo, digamos assim. Então, isso estava indo muito bem até o Milton Friedman entrar na jogada, porque o Milton Friedman diz, na teoria está faltando um elemento. Dentro da teoria falta a expectativa das pessoas quanto ao futuro da economia. Em especificamente, falta a expectativa da inflação das pessoas. Porque se as pessoas acham que a inflação futura vai ser maior, elas vão mudar o seu comportamento hoje, já se antecipando a este comportamento futuro da inflação. E o que as pessoas alterar o comportamento nesse contexto, e tendo visto que a gente acabou de ver lá do Milton Friedman, de mercado de trabalho. Se as pessoas vão se antecipar, elas se movem no sentido de novo, o meu trade-off entre trabalho e lazer. Se eu vejo que a inflação vai mudar, isso vai mudar o meu salário real, e é o salário real que importa no meu trade-off entre trabalho e lazer. Então, se eu vejo que a inflação vai subir no período seguinte, eu já vou começar a me ajustar a minha oferta de trabalho, o tanto que eu quero de lazer, baseado no meu salário real. Então, a minha expectativa de salário real vem da minha expectativa de inflação. E a minha expectativa de salário real que me diz se eu quero trabalhar esse mês ou assinar um contrato de trabalho de 1 ano ou não. Porque se eu acho que o nível de preços vai subir muito, vai ter inflação e vai corroer meu poder de compra, pode ser que eu não queira assumir esse trabalho. Pode ser que no meu trade-off eu queira ficar
no lazer. Isso foi o que o Milton Friedman jogou dentro da equação. Eu já explico as consequências dessa introdução, eu só quero fazer mais um desvio na explicação, porque eu estou fazendo desvios pra caramba, mas eu acho que esses desvios eles iluminam bastante o nosso entendimento. Nas equações, dá para escrever essas equações de expectativas de várias formas. O que foi usado pelos monetaristas foram expectativas do tipo adaptativas. A aula que vem a gente vai ver expectativas racionais, que é o que os novos clássicos introduzem. E daí as consequências são outras. Uma coisa é quando você é um keynesiano, um velho keynesiano que não tem expectativas dentro do modelo, as consequências são uma. Se você é um monetarista e joga expectativas adaptativas dentro, as consequências são outras. Se você é um novo clássico e joga expectativas racionais, você chega em mais outra consequência ainda. Matematicamente ou formalmente, essas expectativas elas costumam ser escritas assim. A expectativa que eu tenho para esta variável aqui no tempo t, em geral pode ser a expectativa que eu tive para ela ontem, mais o meu erro de expectativa, ou seja, aquilo que eu esperava acontecer em relação àquilo que de fato aconteceu, e um termo, epsilon, que é o tanto do meu erro de expectativa que eu incorporo na minha expectativa de hoje. Do tipo assim, eu esperava que a inflação ia ser 2, ela foi lá e foi 3. Eu vou pensar o quê? Meus palpites estão errando em 1% para baixo. Daí eu posso querer incorporar isso de vez na minha expectativa e dizer, bom, se eu achei que era 2 e foi 3, eu vou incorporar, se o epsilon for 1, eu vou incorporar todo este erro de expectativa na minha expectativa para o futuro. Essa é a minha expectativa para o futuro. Ou eu posso, não, eu errei, mas nem tudo foi um erro meu. Alguma coisa pode ter sido um choque exógeno aleatório, ou aleatório, o termo mais bonitinho para isso é um choque estocástico. E daí o epsilon é menor do que 1, eu não incorporo todo o meu erro de expectativa neste período. Enfim, esse aqui é um jeito de escrever essa equação. Tem outras maneiras que no fim querem dizer a mesma coisa, mas eu poderia dizer a expectativa para o tempo t é o que aconteceu em t menos 1, mais a minha expectativa menos o que aconteceu, ou eu posso só inverter aqui dentro, é o que aconteceu menos o que eu esperei. No fim das contas, matematicamente, elas chegam no mesmo lugar. Isso tudo é só para eu fazer merchan de um artigo meu, tá, gente? Então, desculpa a propaganda, mas só para dizer que essas coisas de equações de expectativas adaptativas ainda tem uns loucos que usam essas equações e debate elas, porque dentro da economia pós-keynesiana existe um método de se fazer modelos matemáticos que são os modelos Stock Flow Consistent. Isso aqui é uma metodologia pós-keynesiana de construir modelos matemáticos para fazer teoria e também para fazer modelos empíricos de análise de cenários. A minha dissertação eu trabalhei com esses modelos Stock Flow, e nos Stock Flow o jeito que se trabalha com expectativas é usando equações de expectativas adaptativas. A questão é que você encontra expectativas desse jeito, escritas desse outro jeito. Ninguém justifica por que usa de um jeito ou de outro. Daí eu voltei lá no debate dos monetaristas para ver como que eles escreviam expectativas adaptativas, já que eles que inventaram isso. E eles também, alguns usam do jeito, outros usam do outro. Ninguém justifica direito por que escrever equação de um jeito ou de outro. Eu falei, pois eu vou pegar um modelo Stockflow padrão, que é um modelo base que é muito utilizado dentro dos Stockflow. Muita gente pega este modelo e mexe em coisas a partir dele. Falei, vou pegar um modelo desse e vou rodar ele com uma equação, com a outra e com a outra, para ver se dá diferença no fim das contas. E no fim das contas dava diferença mesmo. Então, isso aqui fui eu chamando a atenção para a comunidade heterodoxa, composta por 15 pessoas. A gente está usando equações de qualquer jeito, sem olhar para as consequências, e tem consequências. Foi só isso que eu fiz. Eu só disse que tem problema. Eu não propus nada para botar no lugar. Eu só falei, ei, gente, tem um problema aqui. E é isso aí. Daí consegui publicar no Journal of Post-Keynesian Economics, ou seja, no jornal dos próprios pós-keynesianos. Está lá publicado, eu e meu orientador de mestrado, Marcelo Milan. Enfim, só para dizer para vocês que essas coisas ainda são debatidas hoje. Então ainda tem teoria passando aqui por cima, e pós-keynesianos usam modelos Stockflow também para fazer previsões econômicas. Então, o modo como se constrói um modelo Stockflow é importante porque dele saem previsões que guiam
política monetária, entre outras coisas. E o Banco Central da Inglaterra, ele tem 3 modelos de previsão econômica. Um DSGE, que é um modelo do mainstream atual, DSGE, eu vou botar aqui no chat para vocês verem, DSGE, que em inglês, passando para o português, seria Modelo de Equilíbrio Geral Dinâmico Estocástico. Então, é uma metodologia do mainstream para fazer modelos teóricos e modelos de previsão. Daí eles também têm um modelo SFC, que é o Stock Flow Consistent, que é uma metodologia para criar modelos teóricos e de previsão dos pós-keynesianos. E o Banco Central da Inglaterra também tem um modelo VAR, que é um modelo puramente econométrico, não tem teoria em cima. Então, o Banco Central da Inglaterra baseia as suas previsões não só num modelo Stock Flow, mas em outros dois, mas tem o Stock Flow ali no meio. As Nações Unidas têm um modelo Stock Flow para estimar crescimento econômico a nível mundial. O Goldman Sachs, a instituição financeira, eles têm um modelo Stock Flow para estimar variáveis a nível, enfim, financeiras e tudo mais. E daí, bom, dentro dos Stock Flow tem esse problema das equações de expectativas adaptativas que ninguém estava prestando atenção. Eu prestei atenção e falei, ei, gente, tem tal coisa aí no meio, tá? Vamos olhar. Ninguém olhou. Esse artigo ainda não tem nenhuma citação, ou seja, por enquanto ainda é um artigo inútil. Quem sabe um dia ele sirva para alguma coisa e apareça nos anais aí dos modelos do Banco da Inglaterra, ou da Goldman Sachs, ou das Nações Unidas. Enfim, só para fazer propaganda mesmo e dizer que eu fiz o artigo. Só isso mesmo. Então, voltando para a curva de Phillips, aqui o que eu vou trabalhar não com uma equação como essa, cheia de coisas, e só um modelo mais simplificado. Vou supor que as pessoas acham que vai acontecer amanhã o que aconteceu hoje. Ou o que aconteceu hoje é o que aconteceu ontem. É uma expectativa mais simples, digamos assim, só para simplificar a explicação. Então, a gente vai sair de uma situação de equilíbrio. Então, eu vou voltar aqui para o meu gráfico. E daí explicar o N aqui no gráfico que faltou explicar antes. É o N de taxa natural de desemprego. E para os monetaristas, aí vamos lá de novo, outra grande epifania. Essa taxa natural de desemprego poderia não estar aqui, ela poderia estar aqui também, né? Mas a gente está supondo ela aqui na inflação igual a zero. Por quê? Daí porque os monetaristas colocam aqui, hoje o mainstream atual que ainda usa a equação de Phillips e o conceito de taxa natural de desemprego, eles usam as duas coisas. Mas eles não colocam aqui na inflação igual a zero. Porque depois eles viram que não precisa estar necessariamente no ponto onde a inflação é igual a zero. Mas para os monetaristas tinha que estar aqui, porque para eles, vamos lembrar, a inflação vem da TQM, que é preço vezes quantidade é igual a quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação dela. Se o governo imprime moeda demais, vai ter inflação, porque as pessoas vão querer se desfazer do excesso de moeda, vai gerar excesso de demanda e tudo mais. Ou seja, se as pessoas estão tendo um excesso de demanda ou um excesso de oferta, vejam, excesso. Excesso significa que você não está em um equilíbrio, porque se você está num equilíbrio, você está aonde você quer estar, em todas as suas variáveis. Não há um excesso, porque excesso supõe que você tenha mais. Se tivesse escassez ou falta, supõe que você tenha menos. Então, quando há um excesso, há um desequilíbrio. Como as pessoas sempre vão querer migrar para um equilíbrio, e como teorias costumam precisar do conceito de equilíbrio para conseguir tirar suas conclusões, os monetaristas entendem via TQM que a taxa natural de desemprego dentro da curva de Phillips, a taxa natural fica neste ponto aqui, onde a inflação é zero. Ou você joga a curva de Phillips, estimou de outro jeito a taxa natural de desemprego, beleza. Esse é o ponto onde a curva de Phillips corta o eixo horizontal, porque aqui a inflação vai estar zero. Só para explicar de um outro jeito, para fixar bem a ideia, não poderia estar aqui no 1% de inflação, a taxa natural de desemprego. Por quê? Porque ainda está tendo inflação, e para os monetaristas tem inflação porque imprimiu moeda demais. Daí os agentes estão se desfazendo dessa moeda a mais. Então, tem inflação porque tem moeda a mais. Tem moeda a mais, tem gente que não está satisfeita. Só vão estar satisfeitos quando se desfazerem de toda a moeda, o nível de preço se estabilizar num novo patamar, ou seja, ele parar de crescer, ou seja, parar de ter inflação. Por isso que a taxa natural de desemprego para os monetaristas tem que estar aqui em zero. Mais uma
Explicação que eu só fui me ligar agora durante a aula, então ele está saindo. Boa noite, até a próxima. Então, só para explicar o ponto UN aqui no gráfico. Então, partindo dessa situação de desequilíbrio, desemprego em sua taxa natural, o que acontece? Uma expansão monetária, foi lá o governo, e aqui a gente já está entrando na explicação monetarista. O governo expandiu a moeda, imprimiu mais moeda, as pessoas vão gastar essa moeda, vai expandir o produto em um primeiro momento, isso vai reduzir o desemprego para um nível abaixo da taxa natural. Opa, estou trocando de tela, mas é só passar aqui adiante. Então, estávamos aqui numa situação de equilíbrio no desemprego natural, o governo fez política monetária expansionista. Em um primeiro momento, a economia se aquece. Então, lá no MV igual a PQ, em um primeiro momento, o M levantou o quê? Elevou o M. No curto prazo, os monetaristas muitas vezes aceitam que isso acontece. Beleza, agora chegamos aqui no nível de inflação, temos um desemprego abaixo da taxa natural. Agora, se a gente estava num equilíbrio antes, para a gente produzir mais e conseguir contratar esse tanto de gente a mais, porque aqui a gente tem um desemprego, digamos, de 4%. Se eu estou caminhando para cá, eu estou tendo um desemprego de 3%. Como que as empresas vão contratar esse 1% a mais de gente? Só tem um jeito, subindo o salário. Porque senão as pessoas estão lá dentro da sua maximização de utilidade e tudo mais, coisa que eu já expliquei. Então, para atrair as pessoas para trabalhar, tem que ofertar um salário nominal mais alto. Em um primeiro momento, as pessoas não estão vendo que o nível geral de preços está subindo. Eles vão ver esse salário nominal mais alto e vão pensar, o salário real está crescendo, porque o cara está me oferecendo um salário mais alto. Ele está aqui querendo me tirar do meu lazer e me empregar por um salário mais alto. Eu estou vendo o nível de preços está aqui estável, beleza, parece que meu salário real vai ser maior. Vou aceitar o emprego, vou começar a trabalhar. A questão é, num período seguinte, as pessoas vão ver que o que aconteceu foi um aumento na quantidade de moeda, vão começar a perceber que está acontecendo um aumento no nível de preços, ou seja, vai estar tendo esta inflação neste ponto aqui, e as pessoas que achavam que teriam um salário real mais alto, começam a perceber que o que aconteceu foi, ela teve um salário nominal mais alto. O real, que é aquele descontado da inflação, ficou igual, porque você ganhou um salário nominal mais alto, veio a inflação, corroeu, o salário real é o mesmo da situação anterior. Mas na situação anterior, esse 1% não queria estar empregado, eles queriam estar no lazer. Daí o que essas pessoas vão dizer? Querido empresário, aceitei trabalhar porque eu achei que eu ia ter um salário real mais alto. Estou vendo que eu só estou tendo um nominal mais alto. Portanto, eu estou saindo do emprego. E daí essas pessoas ficam desempregadas. E o desemprego vai voltar para os 4%. Agora, e aqui que entra o pulo do gato. O desemprego não vai voltar para os 4% caminhando ao longo desta curva de Phillips. Não vai voltar do B para o A aqui em cima desta curvinha e pronto, voltou para a taxa natural de desemprego, a inflação caiu a 0. Não, porque o Milton Friedman, quando escreve, e os monetaristas, quando eles escrevem formalmente a equação de Phillips, eles colocam lá dentro equações para as expectativas. E a curva de Phillips está desenhada num gráfico cujos eixos são inflação e taxa natural e taxa de desemprego. Ignorem essa expectativa aqui, que isso é coisa do livro, tá? Aqui seria a inflação. É coisa do livro que eu tirei o print. Então, inflação e desemprego. Ou seja, é uma relação entre essas duas variáveis. Quaisquer outras variáveis que estão na equação que mudarem o seu valor, deslocam a curva dentro deste plano cartesiano aqui entre inflação e desemprego. Como mudou a expectativa da inflação, um valor lá dentro da equação mudou, a curva de Phillips deixa de ser essa. Ela vira outra. Então não há uma passagem do A para o B e depois do B para o A dentro da mesma curva de Phillips. As pessoas, ao perceberem que houve um aumento na inflação, vão ter uma expectativa de inflação maior. E ao ter uma expectativa de inflação maior, a curva de Phillips deixa de ser essa. E vira outra curva de Phillips. Então não há uma passagem do ponto A. Notem, aqui estava desenhado como uma parábola, aqui está como uma linha reta, mas isso não muda nada da explicação aqui, tá? Seria só se a gente colocasse números específicos dentro. Como a gente só está vendo a explicação geral, não vai dar problema. Então, quando se coloca as expectativas dentro do modelo,
e a curva de Phillips passa a depender do que as pessoas esperam, vejam, aqui está o gráfico certo, que é só variação de preços. É porque ali era um outro gráfico, que eu usei o mesmo print. Então, com as expectativas de inflação dentro do modelo, dentro das equações, você não tem uma passagem de A para B. E vamos lembrar, o que aconteceu de A para B? O governo imprimiu, estava no A, taxa natural de desemprego, tudo certo. O governo imprimiu mais dinheiro, expansão monetária. Em um primeiro momento, as pessoas não percebem que está tendo mais dinheiro circulando na economia, os empresários vão querer produzir mais. Para conseguir produzir mais, precisa empregar mais pessoas. Para empregar mais pessoas, tem que oferecer um salário mais alto. As pessoas estão vendo a inflação em zero e um salário mais alto sendo ofertado. Opa, é salário real mais alto, vou pegar o emprego. Daí ele pega o emprego, daí começa essa moeda a mais girar na economia, vê que não tem capacidade produtiva para tanto, e vira aumento no nível de preços. Daí vira inflação, ou seja, já chegamos no ponto B, aonde tem inflação. Daí essas pessoas que aceitaram esse emprego viram, opa, me enganei, achei que ia ser um salário real, mais alto, foi só um nominal, não quero mais estar empregado, vou me desempregar, então volta para a taxa natural de desemprego. Mas a volta não é do B para o A, a gente vai agora para um novo ponto, para o ponto C. Por quê? Porque a mudança na expectativa de inflação muda o patamar da curva de Phillips, ela se desloca para cima. Daí vai lá o Banco Central, o governo, e diz: não estou contente que o desemprego aumentou de novo, eu vou fazer mais uma expansão monetária. E de novo acontece a mesma coisa, as pessoas estavam aqui no ponto C, o governo expandiu a quantidade de moeda para aquecer a economia, as pessoas, em um primeiro momento, não percebem exatamente que foi isso que aconteceu, acham que é a economia que está crescendo mesmo, daí os empresários vão querer produzir mais, vão querer contratar mais pessoas, para conseguir contratá-las tem que oferecer um salário mais alto, mas tudo isso acaba elevando os preços para cima. Quando as pessoas veem que, opa, veio uma inflação que corroeu o meu salário, eu já estou no mesmo nível de salário real de antes, ou até mais baixo, quero me desempregar de novo. Vai voltar do D para o C? Não. Vamos para um novo ponto, porque a curva se deslocou mais uma vez. Porque houve mais uma mudança nas expectativas, e isso muda a relação entre inflação e desemprego. Você tem uma equação desenhada em um outro ponto. Então a gente vai para o ponto E. É como se a curva de Phillips ela fosse desenhada assim. Inflação é igual a uma constante mais aí um alfa que multiplica o desemprego. Dentro da constante, mais ou menos, bem simplificadamente, é onde está a expectativa de inflação. Então, se eu colocasse números, digamos, o intercepto dessa equação é 2, daí mais um 0,5 que multiplica a taxa de desemprego. Como a expectativa de inflação aumentou, o intercepto da equação aumentou, ele vai de 2 para 4. Então, se antes essa curva, eu vou estender ela até aqui esse eixo, ela cortou, digamos, no 2, quando este intercepto sobe, agora esta equação tem que estar cortando aqui no 4, e essa outra vai estar cortando lá acima. Então, enfim, matematicamente, muito simplificadamente, é assim que se explica esse deslocamento aí, porque dentro do intercepto da função estariam as expectativas de inflação. Ou seja, temos a chamada curva de Phillips aceleracionista. O que isso quer dizer? Quer dizer que para manter a taxa de desemprego consistentemente abaixo da taxa natural, a inflação tem que estar sempre subindo. Digamos que a taxa natural é os 5% que eu falei lá antes, e a taxa corrente aqui, que o governo está sempre tentando chegar, é 3%. A primeira tentativa de chegar nos 3% de desemprego gerou uma inflação de 2%. Mas daí a curva de Phillips se desloca, volta, o desemprego sobe de volta para os 5%. E o governo diz, eu quero um desemprego de 3%, eu não quero desemprego de 5%, e vai. Só que não vai do C para o B, porque você já está numa nova situação, as pessoas já estão achando que a inflação vai aumentar. Então você vai para o D, onde a inflação é 4%. Daí as pessoas percebem toda aquela dinâmica que eu já expliquei e vai para o ponto E. O desemprego subiu, foi de 3 para 5, e o governo, não quero 5 de desemprego, eu quero 3. Daí joga para cá, e daí a inflação vai para 6, e assim vai. Então toda tentativa de tentar jogar a taxa de desemprego para baixo da taxa natural faz com que a inflação seja maior do que a inflação do período anterior. Por isso, aceleracionista. A inflação sempre se acelera. Eu só estou lendo aqui para ver se dá a explicação. Ficou faltando alguma coisa.
Bom, é isso da explicação aqui da curva de Phillips aceleracionista. Deixa eu ver esse outro slide aqui para evitar o movimento de B para C. O Banco Central deve novamente expandir o estoque de moeda. Enfim, bom, a explicação seria o seguinte, né? Depois de um ponto, pode ser que o próprio governo entenda que essa dinâmica acontece, ele diz, bom, eu vou ficar agora, eu consigo manter a economia sempre aqui, eu imprimo moeda, quando eu ver que a economia está começando a deslizar aqui para o ponto C, eu jogo mais moeda e me mantenho aqui nessa taxa que está abaixo da taxa natural. Quando eu vejo que a economia vai deslizar de volta para o equilíbrio, eu jogo mais moeda. Então, para eu ficar parado em cima de uma taxa abaixo da taxa natural de desemprego, eu tenho que conviver com a inflação, mas não só uma inflação sempre ali nos 2, 3, 5%. Eu tenho que conviver com uma inflação que vai cada vez mais para cima. Bom, essa é a explicação de Ismael. Dessa forma, as políticas expansionistas não funcionariam gerando só inflação. Elas teriam esse efeito colateral. Né? O que elas causam é inflação. Até deixa o desemprego ali abaixo do natural, mas a inflação vai ser cada vez maior. Ela não fica, tipo, vou aceitar que o desemprego com uma inflação 10%, ela é 10 hoje, mas daí mês que vem ela é 12, daí no outro 14, assim vai indo. Então vira um processo hiperinflacionário. E essa é a curva de Phillips aceleracionista. E essa é a explicação de Milton Friedman, dos monetaristas, para processos inflacionários, e é uma advocacia contra, digamos assim, o uso ativo da política monetária, porque se você ficar utilizando ela de modo ativo para estimular a economia, o que você vai ter é inflação cada vez maior. Dúvidas aqui, gente, nessa explicação? Tá tranquilo? Bom, se está tranquilo, eu vou para uma consequência desta curva de Phillips aceleracionista, que são os custos da desinflação. Ou seja, como que, beleza, veio um governo doido e ficou aqui tentando, dando murro em ponta de faca e querendo botar aqui a economia nos 3% de desemprego, quando o equilíbrio não está no 3, está no 5. Estamos aqui com uma inflação de, deixa eu só ver o númerozinho que eu vou dar aqui de exemplo, eu vou dar uma inflação de 12, de exemplo. Então, esse governo que fez cagada, deixou a gente com uma inflação que era 0 em 12. Daí tem eleição, as pessoas se revoltam, tiram esse governo para fora, assumem um novo governo que disse na campanha, eu vou tirar a economia dessa inflação de 12, eu vou devolver para a inflação de 0, que era lá o primeiro ponto de equilíbrio que a gente tinha. Como que se pode reduzir essa inflação depois que veio um governo que bagunçou tudo? Então, o que os monetaristas dizem, né? Como é que a gente pode reduzir essa inflação de 12 de volta lá para o equilíbrio que está em 0? Tem duas formas. Tem o tratamento de choque e o gradualismo. O tratamento de choque eu vou fazer uma contração monetária de uma vez, assim, muito forte, que elimina de uma vez a inflação. A gente vai do 12 para o 0 de uma vez. O desemprego vai subir para caramba. Ele vai ficar muito acima da taxa natural de desemprego. Mas vai ser por pouco tempo. Então, é um tratamento de choque, dói, mas vai resolver mais rápido. Ou o gradualismo. A gente vai com pequenas contrações monetárias, a gente convive com uma taxa de desemprego um pouco acima da taxa natural, mas daí é por um tempo maior. A gente fica com um desemprego não tão alto, mas daí para conseguir jogar a inflação para 0, a gente tem que ficar mais tempo assim. É tipo você tá gripado, no meu caso, e você tem duas opções, ou você toma bezetacil na bunda, ou você toma comprimido antibiótico. Se você toma o comprimido, demora mais tempo para você sarar. Se você toma bezetacil, vai doer, mas você vai se curar mais rápido. Eu não tomei nenhum nem outro, porque o médico achou que não ia adiantar antibiótico, ele não receitou. Então eu fui aqui, nenhum nem outro, eu fui uma terceira via. Eu fui a terceira via do tratamento aí de choque. Então, como que seria um tratamento de choque? A gente está no ponto A, a gente vai contrair a economia de uma vez até o ponto B, que está aqui. No período seguinte, os agentes vão refazer a sua expectativa de inflação. Porque, veja, existe uma expectativa quando a inflação está subindo, mas também tem expectativa quando o nível de preços está caindo. Então, as pessoas vão ver essa queda brutal no nível de preços, vão ver, a gente foi lá do A para o B, um monte de gente ficou desempregada, mas o nível de preços caiu. Quando chegou no ponto B, um monte de gente que largou o emprego vai dizer, mais o nível de preços caiu, então o salário real subiu.
Então eu não quero mais estar com lazer, eu quero estar com trabalho. Dessas pessoas voltam a se empregar e a gente volta lá para o equilíbrio. Esse é o tratamento de choque. A gente faz, né, dá a porrada de uma vez, é tomar a bezetacil. Ou a gente faz o gradualismo. Tomou um comprimido de antibiótico, daí vai do A para o C. Daí os agentes reformulam a expectativa porque viu, ó, o preço caiu, daí a curva de Phillips, quando o preço sobe, ela se desloca para cima e para a direita. Né? Quando o preço cai, ela se desloca para baixo e para a esquerda. Então ela se desloca para cá, vamos para o ponto C. Mais um comprimido do antibiótico, vamos para o ponto D. E assim a gente vai indo numa escadinha. Numa equação, a gente pode entender isso, né, um exemplo mais numérico, para talvez fixar melhor o conteúdo. Né, uma curva de Phillips extremamente simplificada, escrita aqui, né, nível de preços, né, inflação, que é o nível de variação dos preços de hoje com a variação do preço de ontem, menos aqui um parâmetro alfa qualquer, só para dar ali uma curvatura para essa reta. Daí taxa corrente menos taxa natural. Vamos supor um alfa 1, só para não atrapalhar os cálculos, a inflação de 12, que eu dei lá o exemplo, né, o governo perdulário de antes que jogou a gente nessa situação, e a taxa natural de desemprego em 6. Eu tinha dito 5, né, mas a gente está em 6. Pronto, a gente tem os custos do tratamento de choque. A gente está com uma inflação herdada do governo anterior, que é o PT-1 aqui. A inflação do período anterior em 12, a gente quer levar ela agora para 0, logo deste lado aqui da equação fica um menos 12, né? Depois esse sinal vai se inverter. Menos o outro lado da equação, a taxa natural de desemprego é 6, a incógnita é, bom, qual taxa de corrente de desemprego a gente tem que aceitar para chegar no 0 de inflação. Bom, rearranjando tudo, joga para lá, joga para cá, a gente chega aqui nos 18%. Ou a gente pode reduzir de 4 em 4. Não vou reduzir de 12% para 0%. Eu vou reduzir de 12 para 8, daí de 8 para 4, daí de 4 para 0. Eu vou período por período. Um período de 12 para o 8, outro período do 8 para o 4 e terceiro período de 4 para o 0. Bom, indo aos pouquinhos, joga aqui os números, a gente chega em uma inflação, um desemprego corrente, perdão, de 10%. Então, essas são as nossas escolhas. Ou a gente fica, se o desemprego natural é 6, ou a gente fica 3 anos, supondo que o período é anos, ou a gente fica 3 anos com desemprego de 10, e depois a gente chega finalmente de volta ao equilíbrio, sem inflação. Ou a gente fica 1 ano, que número que tinha dado? Com 18%. A gente vive 1 ano aqui numa recessão doida, com muito desemprego, mas é 1 ano só. É escolhas. Daí não tem certo ou errado aqui. É só uma questão de o que a gente quer fazer com a economia. Dúvidas aqui, gente, nos custos da desinflação? Bom, o que é o custo da desinflação? É o desemprego. A questão é, a gente vai pagar isso à vista ou parcelado, muito resumidamente. Diga, João. Pronto, é porque, como ele está usando expectativas adaptativas, né? Adaptativas é o nome? Isso, é isso. Uhum. Ele não estaria mais propenso a também causar uma deflação, já que eles pensam assim? Por quê? Porque, por exemplo, acabou tendo a queda de preços no ano passado em 4%. Provavelmente, com todas as expectativas adaptativas, no ano atual, ele pensa que vai tender a um número próximo a esse. Então, acaba reduzindo novamente. No próximo ano, que ocorreu essa redução novamente, eles já vão pensar em outra redução. Só que isso começa a criar um ciclo. Um ciclo sem ação. Eles não pensam nisso, não, os monetaristas? Não, dá para ver isso aqui. Por exemplo, no caso gradualista de 4 em 4, esse efeito até está aqui. Porque o que acontece? Bom, chegamos aqui no equilíbrio. 6% de desemprego, 0 de inflação. Mas eles ainda estão com a expectativa lá de trás, né, carregando ela. Então, eles até podem achar que, por exemplo, a economia vai vir para cá. Então, eu vou abrir mão do meu emprego. Porque eu quero ficar desempregado. Eu vou voltar aqui para os 10. Só que quando chega nos 10, daí uma deflação de 4, digamos, quando chega aqui, daí eles vão se confrontar com a realidade e vão ver, opa, mas agora não veio a contração monetária que eu estava esperando. Então, esse é o lance da expectativa adaptativa. As pessoas erram a expectativa, mas ela aprende com o erro. Então, se ela viu, e daí isso aqui está até aqui desenhado, boa sua pergunta para eu esquecer desse ponto. A expectativa adaptativa ela não é imune a erros, a pessoa erra, mas ela aprende com o erro. Então, ela achou que ia continuar esse ritmo aqui de contração monetária gradual, período a período,
pode acontecer esse movimento que a gente vem aqui do 6%, 10% com essa deflação, mas daí a pessoa, quando vê isso, ela vai olhar na prática. Lembrem, vamos voltar aqui na equação da expectativa. Na equação da expectativa tem a expectativa, mas tem o que aconteceu. No período seguinte, quando ela vai formar outra expectativa dela, ela vai olhar o que de fato aconteceu, ela vai dizer, eu esperei que ia dar uma coisa, deu outra, eu errei, então agora eu vou arrumar. Então pode sim acontecer essa deflação, como está desenhado aqui. Daí, como ele vê que não aconteceu o que ele esperava que ia acontecer, ele vai voltar. Ele veio do 6 aqui para o 10, né, e do 0 para o -4, daí depois ele volta para cá, porque ele viu que não aconteceu. Daí ele fica aqui parado e ele diz, agora eu acho que não vai acontecer nada, porque período anterior não aconteceu nada. Vou ficar aqui esperando que não aconteça nada. Daí, se não aconteceu nada de novo, ele diz, pronto, agora eu parei, agora eu estou em equilíbrio, daí o equilíbrio está estável de novo. Entendeu? Peraí, tá arranjando tudo, não tô ouvindo nada. Deu só estática. É só estática de novo. Tá parecendo aqueles filmes de guerra que o sujeito tá lá no fronte de batalha e. Capitão, não se escuta nada. Alô? Tenta aí de novo, João. Agora foi. Câmbio. Uma segunda pergunta também, para atrapalhar. É porque, por exemplo, eu esqueci de ficar um negócio muito. Escreve aí, João. Escreve aí, porque tá dando bastante estática. Não sei se tu tá com um fone de ouvido, talvez o cabinho do fone esteja com mau contato. O senhor tá me escutando agora? Agora foi, nossa, agora tá ótimo. Eu tirei o fone. É o seguinte, se não me engano, nas épocas monetaristas, ainda existia a teoria da moeda sendo criada exogenamente, certo? Isso, aham. Pronto, já que eles não tinham a ideia de que os bancos também criavam moeda, que o único criador principal de moeda era o Bacen, o Banco Central, para eles qual era a forma mais fácil de ocorrer a destruição de moeda? A forma mais eficiente? Eu estava em dúvida em relação a isso. Sim, não, então, também outra boa pergunta, que é um outro elemento, né, da visão monetarista que eu não trouxe aqui porque eu já trabalhei lá naquela aula lá do multiplicador monetário. Daí vamos lembrar de lá como é que é a explicação do... Fugiu o nome? Lá das reservas fracionárias, que é a base também lá do multiplicador monetário. Os bancos criam moeda para eles, não é só o Bacen que cria. A questão é que eles têm, para eles conseguir criar e gerar esse processo endógeno de criação, digamos, tem que ter primeiro a injeção de reservas ou papel moeda. Não sei se você lembra disso, que está bem no início da aula do multiplicador. Então é como se fosse uma teoria não totalmente exógena de moeda, ela é semi-endógena, digamos assim, porque os bancos criam moeda, mas só se tiver uma injeção inicial e tem um ponto que eles esgotam a capacidade de criação de moeda. Então, para destruir moeda, daí basta contrair a base monetária mesmo, basta o Banco Central, do que é a base monetária, papel, moeda e poder do público, e reservas bancárias. Ou o Banco Central faz operações de mercado aberto que enxugam a liquidez, né? Então ele vende títulos públicos para recolher reservas bancárias, ou ele dá um jeito de recolher papel moeda mesmo da economia. Diz para os bancos, estou comprando R$100 de papel moeda, pagando 101 de reservas bancárias. E daí ele recolhe papel moeda, se bem que ele está expandindo reservas. Teria que ser um outro jeito de só recolher papel moeda sem expandir as reservas. Por exemplo, você paga o redesconto com papel moeda, então daí o papel moeda entra e se destrói. Então, para destruir moeda, o Banco Central tem que destruir base monetária, que é papel moeda e reservas, qualquer um que ele destruir contrai a base, e quando as pessoas pagam empréstimos, eles destroem moeda também, destroem moeda no formato depósitos bancários. Ficou claro? Ficou assim, professor. Obrigado. Então, seguimos o último ponto da aula. Peraí, acho que eu passo aqui. Papel da política monetária, do Milton Friedman. Eu vou colocar este artigo do Milton Friedman, que tem em português. É o artigo mais famoso do Milton Friedman e um dos mais famosos da economia. Até pouco tempo atrás, não sei se ainda é, mas ele era o artigo mais citado na economia. Então, de todos os artigos de economia escritos, esse foi o mais citado, ou seja, mais outros artigos disseram, segundo Milton Friedman, ele seja para concordar, seja para falar mal. É o artigo que mais deu o que falar
esse aqui do Milton Friedman. Tem uma tradução para o português, eu vou botar lá para vocês. E daí, neste artigo aqui, o Milton Friedman ele tem mais outros motivos para se opor ao uso da política econômica, daí aqui vale tanto para fiscal quanto para monetária. Bom, para monetária a gente já viu a ideia dele aqui, né, de que não adianta fugir da taxa natural de desemprego. O papel do Banco Central e da política monetária é deixar a economia nesse equilíbrio, porque é inútil tentar tirar desse equilíbrio, porque você só vai estar gerando inflação. Ou deflação, se for um governo doido que queira, né, tá jogando o desemprego para ser maior do que a taxa natural. Daí é um fenômeno ao contrário. Como não é isso que se costuma ver no mundo, enfim, esse é um caso que quase ninguém debate, né? Mas é só eu raciocinar tudo ao contrário que vocês vão entender. Mas ninguém fala disso porque todo mundo está tentando fazer isso aqui, né? É o normal dos governos. Dificilmente alguém vai ser eleito dizendo, vota em mim que eu vou aumentar o desemprego, eu vou te desempregar, né? Então, é um caso pouco utilizado. Mas, além disso, Milton Friedman tem outras ideias. Ele se opõe ao uso ativo de políticas econômicas, seja monetária, fiscal ou qualquer outro tipo, porque elas são uma fonte de instabilidade para a economia. E por que elas são uma fonte de instabilidade? Primeiro, a política econômica demora a ser implementada. Então, no caso do Banco Central, até é mais rápido. Se ele resolve injetar moeda, ele consegue injetar reservas hoje. Mas a política fiscal tem que passar em Congresso, ou tem que editar uma medida provisória, daí enfim, tem todo um trâmite burocrático, legislativo que demora. Então, do ponto em que o governo resolve fazer a política, e a política de fato é feita, tem um lag de tempo. Daí tem um outro lag que é, beleza, a política foi feita, mas ela não dá efeito agora. Né? Uma outra política dá efeito agora, tipo, vamos intervir no mercado de câmbio, vamos vender reservas, ou comprar reservas, você mexe no preço do câmbio hoje. Né? Então, algumas variáveis, obviamente, você tem um efeito imediato, mas, por exemplo, vou reduzir a inflação, vou subir a Selic para combater a inflação, até os efeitos da Selic mais alta se espalhar para a taxa de câmbio, para o preço do crédito, para daí derrubar a inflação agregada, a demanda agregada, para daí bater na inflação, demora. Então, tem um outro lag, que é de quando a política de fato aconteceu até ela dar efeito lá no ambiente econômico. Então, por exemplo, se a gente está, vou desenhar, deixa eu ver se tem um slide aqui mais limpo. Então, aqui está o tempo e aqui está o PIB. Da economia estava crescendo, tudo bem, opa, começou a cair. Quando começou a cair, demorou até as pessoas se ligar, o governo. Deixa eu só terminar aqui. Daí ela cai e depois ela volta a subir. Daí agora eu vou riscar aqui em azul. Demora um tempo até reconhecer o problema, ver que é uma crise. Então, nesse ponto aqui, é que o governo diz, opa, está caindo a economia, a gente tem que implementar uma política expansionista. Até o governo terminar de debater e implementar, já chegou aqui. Daí, quando implementou e ela começa a fazer efeito, o tempo já andou, né? A gente estava neste período aqui, depois até ela ser implementada, a gente estava nesse período aqui. Ela vai fazer efeito só nesse período. O problema é que quando chega nesse período de efeito, a economia já se recuperou sozinha, porque na ideia do Milton Friedman, dos monetaristas, do mainstream em geral, a economia é cíclica e ela consegue se recuperar sozinha dos choques econômicos. Não existem choques que pegam de modo permanente a economia. Então, a economia já se recuperou. E é aqui que vai entrar o estímulo do governo, depois que a economia já começou a crescer. Ou seja, quando já nem precisava mais desse estímulo. E daí a economia, ao invés de crescer do jeito que estava, que ela cresce muito a mais. E daí, enfim, esse crescimento a mais pode não ter uma contraparte no sistema produtivo, né? Não tem estoque de capital suficiente, não tem trabalhador o suficiente para trabalhar, e daí vira inflação, porque você estimulou demais a economia num momento em que ela já estava estimulada, não precisava mais do estímulo. Mesma coisa quando o governo vê, opa, está crescendo muito, está dando inflação, tem que dar uma contraída. O governo percebe que está crescendo demais aqui, daí ele consegue implementar a política contracionista aqui, e a política contracionista vai dar efeito aqui, quando já está caindo. Então o governo vai terminar por piorar a recessão. Então o governo acaba piorando dos dois lados quando ele tenta se meter. Ele até dá efeito, ele vai estar jogando a recessão mais para baixo, e quando ele tenta resolver o problema da recessão, ele joga a economia que já tinha voltado a crescer mais para cima e vira inflação. Então essas são as críticas do Milton Friedman e gira em torno dessas duas defasagens que eu falei. A interna, que é o intervalo entre o choque acontecer, o governo perceber e de fato tomar uma atitude, e a externa, que é de quando a atitude foi tomada até o efeito da política econômica de fato acontecer. Bom, isso que está aqui eu expliquei no desenho, e daí o que ele advoga, então, o Milton Friedman e os monetaristas são daí para a política monetária. Eles advogam regras de política monetária. Para fiscal, eles pregam
um orçamento equilibrado. E para a política monetária eles dizem, o melhor para a gente se manter no equilíbrio, ancorar as expectativas das pessoas e elas não terem expectativas constantes, o que ajuda a manter a economia de modo constante em cima do equilíbrio, é ter uma regra de política de crescimento dos agregados monetários. Então, a gente vai estar, por exemplo, uma regra é M1, o que é M1? É meios de pagamento. O que é meios de pagamento? Papel, moeda e poder do público, mais depósitos à vista. Então, o Banco Central vai estar com uma meta para crescimento de M1, como que ele controla o M1? Via base monetária, tendo lá um multiplicador que a gente já estudou. Então, daí ele controla com base, que é papel, moeda e poder do público, mais reservas bancárias. Então, ele controla via base o crescimento do M1, e os monetaristas, como a gente viu lá, eles têm todos os pressupostos para achar que a relação vai de base para meios de pagamento, nesta causalidade e sem vazamentos no meio do caminho, e a gente viu críticas para isso lá na aula do multiplicador. Então, funcionando assim, se cria uma regra de crescimento do M1, baseada em uma regra de crescimento de base monetária, e pronto. Todo mundo sabe que todo ano o M1 está crescendo de uma certa maneira, então eles vão estar sempre criando uma expectativa constante, e a economia vai funcionar bem, a inflação vai ser estável, ou vai estar em zero, ou se não tiver em zero, vai estar num patamar que é sempre o mesmo, e não vamos ter grandes variações na economia. Ela vai ter recessões eventualmente por conta de choques, não adianta tentar resolver, porque até resolver a economia já se recuperou sozinha, porque ela tem essa capacidade de autorregeneração. E esse é uma grande recomendação assim, de política econômica dos monetaristas ou do Milton Friedman, leiam como quiser. E essa era a aula de hoje, gente. Que era da semana passada, mas ficou para cá. Dúvidas, perguntas, angústias? Crises existenciais? Se não há nenhuma, ho, 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 Feliz Natal. Devia ter colocado um gorrinho aqui para colocar na cabeça. Desejar a vocês todos ótimas festas, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que 2022 seja pelo menos pior do que 2021. E é isso, gente. Botem aí o nome completo na chamada, por favor. Se alguém tem dúvida, pode ir perguntando, obviamente, durante o momento de vocês escrever aí os nomes na chamada. E se quem botou o nome na chamada já está satisfeito, já tirou as dúvidas, não tem mais nada a dizer, boa noite, sextou, bom final de semana, Feliz Natal, próspero Ano Novo, e nos vemos ano que vem. Até ano que vem, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Feliz Natal. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Natal para vocês. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem. Vocês e a família de vocês. Ano que vem a gente se vê. Valeu, Silvio. Até o próximo ano aí. Até ano que vem. Até a próxima.